Encerrado o prazo de recebimento dos lances iniciais, o sistema irá barrar o envio de novas propostas. E na data e horário agendados no edital, o processo será iniciado pelo agente de contratação. Nesse momento, o processo estará na fase encerrado para propostas, onde os licitantes não terão qualquer ação, devendo somente aguardar o agente de contratação iniciar a sessão pública. Sessão pública iniciada. Durante essa fase, os licitantes já poderão se comunicar com o agente de contratação. Caso a fase de habilitação anteceda a fase de lances, é nessa hora que o agente irá analisar os documentos dos licitantes participantes. Caso contrário, o agente de contratação irá somente se comunicar com os licitantes, para que em seguida ele possa iniciar a fase de lances. Na nova lei, não existe análise prévia dos documentos ou ficha técnica, a menos que a fase de habilitação tenha sido invertida. Fase de lance. Iniciada a fase de lances, os licitantes que optaram por utilizar a ferramenta de envio automático de lances poderão acompanhar a redução gradual dos valores, e caso queiram, poderão cadastrar novos lances assim que o valor do item atingir o seu valor mínimo. Os licitantes que optaram por não utilizar a ferramenta de envio automático poderão cadastrar novos lances manualmente, seja através do painel de controle ou através da coluna Novo Lance. Durante essa fase, os licitantes poderão cancelar o último lance cadastrado. Essa ação poderá ser realizada uma única vez por lote e até 15 segundos após o envio do lance. Isso é útil em caso de erros de digitação. O encerramento da fase de lances dependerá da forma de encerramento definida no edital, podendo ser no modo aberto, ou no modo aberto e fechado. Encerrada a fase de lance, será iniciada a fase de julgamento e negociação. Porém, em alguns casos específicos podemos ter uma fase de desempate, onde as microempresas e empresas de pequeno porte poderão cadastrar um novo lance, cobrindo a proposta de uma empresa de grande porte. Essa fase tem duração de 5 minutos e após esse prazo, o sistema irá avançar automaticamente para a próxima fase. Julgamento e negociação. Durante essa fase, o agente de contratação deverá analisar a proposta do licitante primeiro colocado. Ele deverá verificar se o valor está dentro do esperado, tendo como obrigação negociar uma melhor proposta. Nessa fase, ele também verificará o arquivo da proposta inicial encaminhada pelo licitante, verificando se o produto ou serviço oferecido pelo licitante atende ao edital. Se tudo estiver certo, ele solicitará ao primeiro colocado o arquivo da proposta ajustada. O licitante terá 2 horas para encaminhar esse arquivo através da plataforma. Esse prazo poderá ser prorrogado pelo agente de contratação. Em processos negociados por lotes, o licitante primeiro colocado também deverá reespecificar os valores individuais dos itens dos lotes. Nessa fase, os licitantes participantes poderão indicar interesse em interpor recurso ao processo, caso queiram questionar algum ponto relacionado ao julgamento da proposta melhor classificada. Os licitantes poderão acessar o histórico de lances e as propostas anexadas pelos licitantes através dos botões localizados acima do painel de detalhamento dos lances. Encerrada essa fase, será iniciada a fase de habilitação do primeiro colocado. Habilitação. Na nova lei de licitações, os licitantes não precisam encaminhar os documentos de habilitação durante o cadastro da proposta inicial. Agora, o licitante primeiro colocado terá 2 horas prorrogáveis para encaminhar os seus documentos para o pregoeiro. Na plataforma Licita Mais Brasil, os licitantes já podem deixar os arquivos salvos e associados ao processo durante o cadastro da proposta inicial. Dessa forma, ao chegar na fase de habilitação, o licitante economizará tempo na hora de enviar os seus documentos. Os documentos anexados pelos licitantes ficam disponíveis para todos os participantes. Para verificar os documentos de habilitação de um dos licitantes, basta clicar no nome do licitante desejado e em seguida no botão Documentos de habilitação. Encerrada a fase de habilitação, será iniciada a fase de interposição de recurso. Interposição de recursos. Nessa fase, os licitantes terão uma segunda chance de interpor recurso ao processo, caso queira questionar alguma questão relacionada à fase de habilitação. Os licitantes terão no mínimo 10 minutos para fazê-lo, através do botão Indicar interesse e interpor recursos. Nele, o licitante poderá indicar o motivo do recurso e também poderá escolher se o recurso é para o lote selecionado ou para todos os lotes do processo. Envio do recurso. Na ausência de recursos, será iniciada a fase de adjudicação do lote, porém, na presença de uma interposição de recurso, será iniciada a fase de recebimento dos recursos, onde o licitante terá 3 dias úteis para encaminhar sua peça recursal. Durante essa fase, ele também poderá desistir do recurso.
Toda ação é feita através do painel de controle. Encerrado o prazo de envio, o agente de contratação deverá verificar se o recurso foi encaminhado. Na ausência do recurso, ele poderá avançar o processo para a adjudicação, porém, na presença do recurso, ele deverá iniciar o prazo de recebimento de contrarrazão. Envio da contrarrazão. O envio da contrarrazão é feito através do painel de controle. Dessa forma, os licitantes que desejarem apresentar uma contrarrazão ao recurso terão 3 dias úteis para fazê-lo. Encerrado esse prazo, o agente de contratação iniciará a fase de julgamento de recurso. Julgamento do recurso. Nessa fase, o agente de contratação e a autoridade competente irão analisar tanto o recurso quanto a contrarrazão, para que assim possam deferir ou indeferir o recurso apresentado. Durante essa fase, o licitante não terá qualquer ação, devendo somente aguardar o resultado do julgamento. Após a fase de julgamento, o agente de contratação poderá retornar para uma fase anterior, ou então avançar para a fase de adjudicação. Adjudicação. Durante a fase de adjudicação, o licitante deverá aguardar as ações da autoridade competente, podendo se comunicar com os participantes através do chat de mensagens. A autoridade competente irá adjudicar os lotes do processo e em seguida iniciará a fase de homologação. Homologação. Na fase final do pregão, a autoridade competente irá homologar o processo, e novamente o licitante deverá somente aguardar as ações do responsável. Após a homologação, o processo estará encerrado, e todos poderão acessar aos relatórios gerados automaticamente pela plataforma. Caso surjam dúvidas em qualquer uma das fases de um processo licitatório, o licitante poderá entrar em contato com a nossa equipe, através dos nossos canais de atendimento.